Mais uma tentativa do Instagram. Yes, yes, yes. Vamos lá, vamos lá. Bom, agora vai. Comecei aqui de novo. Ah, Nelly, olha lá. Ah, você entrou. Será que você consegue agora? Você mudou a sua configuração? Vamos lá. Manda para mim o convite. Ah, eu te mando? Peraí, te mando. Mandei convite. Viajar com arte e sabor. Vamos ver se é. Você ativou o vídeo. Cheguei. Chegou. Tá Então, me vendo? não, mas nós vamos assim mesmo. Assim mesmo. Mas nós Minha vamos assim gente, mas mesmo. Mercúrio nem tá retrógrado e tá essa bagunça toda. É Pois Instagram. pois é. O que está acontecendo com esse O que instável grana acontece com aqui? esse Insta aqui, hein, hoje? É, Tá esse joia? Insta é assim mesmo, ele é instável. Juliana, queridíssima, fala pra gente se você tá vendo nós duas assim na tela divididinha, que aí nós vamos tocar o barco. A gente toca o barco. Então, É, a gente tá o aqui nos importante é tocar o barco. cabelos. É isso aí. Ai, mas eu vou te falar, meu, cada dia é um flash, né, É uma Nelly? Essas coisas de emoção. Esse Instagram, tecnologia, ele cada não dia é uma ajuda a emoção. vida da empreendedora. Oi, Lúcia. Oi, Ju. Vocês estão vendo nós duas, então nós vamos seguir assim mesmo, É, amiga. então vamos assim mesmo. A gente tá sabendo que nós estamos aí, então isso é que É vale. Então, isso. Anneli, só para Esse aqui não é o perfil para falar de vinho, esse aqui é o perfil de trabalho, de treinamento, mas a Anneli que dá treinamento também é a Anneli que toma vinho. Então vamos juntar as duas coisas aqui. todo mundo junto. Então vamos dar início aqui a um café com vinho. Café Tintim para com vinho vocês. aqui. Aí, Café ó, o e tintim vinho. com Peraí que eu vinho. vou servir o vinho. Café com Isso, vinho, é isso café aí. com vinho. Porque um café com vinho precisa ter duas coisas, no mínimo, né? Café e vinho. Café e vinho, Na exatamente. A verdade, gente está num horário três aqui. coisas: café, vinho e boa companhia. Aí tá Ah, completo. exatamente. Ai, Nelly, obrigado do teu tempo, tá? Eu sei que você aí é uma empreendedora ocupadíssima, mas obrigado por você ter esse tempinho para a gente bater um papo aqui, né? Sobre vinhos, sobre gastronomia, sobre o turismo que você tanto adora, né? A arte, sabores, né? Exatamente. É Então, o que a gente usa para se desconectar da doideira, né? Então a gente tem um momento ali em que a gente trabalha os sabores, trabalha principalmente a companhia, né? Porque o vinho ele traz uma questão muito de companhia, se bem que a falta de companhia também não é motivo para não tomar vinho, mas ele traz uma companhia para a gente que faz parte do nutrir a alma, né? E sim, nutrindo a com alma, a certeza. gente tem energia para o restante todo. Ah, com certeza. E o vinho, assim, o vinho é ótimo na nossa companhia, a gente com a gente mesma, mas ele é melhor ainda em boas companhias, boas amizades, né? Porque através dele a gente faz Exatamente. boas amizades. Mas antes da gente começar qualquer coisa, que eu tenho que te perguntar uma pergunta importantíssima que não quer calar. Você é aluna da Castalha? Você é aluna do curso Degustar Feminino? Sim, sou aluna da Castalha há muito tempo e sou aluna de todos os cursos que já passaram aqui pela Castalha e principalmente esse último, que eu acho que é o que conseguiu juntar, né, a questão do degustar. Né? Se eu vi o seu último post ali que você fala que o vinho a gente não bebe, a gente come. E é bem isso, né? Aprender esse processo, essa coisa do degustar. E eu sou aluna, sim, e aprendi muito, descobri muito sendo aluna da Castalha. É, e Esse é um caso. você é uma Castalha raiz, né? Porque assim, menina, só para quem não conhece, né? A gente formou a Castalha muitos anos atrás, mas era no presencial. E, na verdade, naquela época não era nem em formato curso, na verdade, era encontros presenciais. Então, a Nelly é uma Castalha raiz dos encontros presenciais. Foi só na pandemia que a gente virou online, a gente virou aqui virtual, digital, sei lá, essa coisa aqui digital online, enfim, mas muita gente, né, muitas meninas não acreditavam que era possível a gente aprender, né, no online, mas sim que é possível, as duas coisas são ótimas, né, eles são experiências diferentes, você que é uma expert em experiência do cliente,
Eu acho que hoje em dia a gente vive dois tipos de experiências que eu diria que são diferentes e às vezes são complementares, né? O que você acha disso? E a tendência é que seja realmente complementar, Lilian. A questão do online, ela foi muito legal porque ela nos permitiu ter no nosso grupo meninas de vários lugares do mundo, né? Nós temos meninas que estão no nosso grupo que estão fora do Brasil e isso é muito legal. A questão de ser online, ela não impede a gente de degustar, de trocar as percepções, mas o presencial é uma coisa que faz falta. A gente sentiu isso muito, inclusive depois da pandemia, né? E hoje, a maioria aí das grandes empresas, elas fazem essa mistura, que eles chamam de phygital, né? É uma mistura do presencial com o digital e você consegue fazer uma coisa que acontece nos dois mundos e que vão ter experiências muitas vezes semelhantes, mas muitas vezes diferentes também. E isso é que é legal. Porque assim, realmente tem uma outra energia, com certeza, e acho que as duas coisas têm vantagens e desvantagens, mas o importante é a gente usufruir do melhor dos dois mundos, né? Esse que é o lance, né? É a gente poder usar as duas coisas juntas, eu acho que é muito legal. E você no começo, você acreditava que era possível fazer aula de vinho online ou não? Como é que foi para você? Não, Lilian, porque a gente achava que era aquela coisa que todo mundo tinha que tomar o mesmo vinho para conseguir, né, saber as percepções. Eu achava que não ia dar certo, que ia virar uma confusão, ainda mais quando junta um monte de mulher dentro de um Zoom. Aí a gente, né, não vai dar certo, não vamos sentir. Mas, nossa, foi muito surpreendente, né? E nós fizemos, nos 2 primeiros anos, nós fizemos toda quinta-feira, não foi? Foi Toda sim, inclusive. quinta-feira era sagrado, era saúde mental da pandemia. Era o nosso oásis, né? Era o nosso oásis. E obviamente, Nós parávamos. né, obviamente, a gente tem sim esse momento pós-castalha que também tinha no presencial. Quer dizer, a gente tinha a nossa parte formal, vamos dizer assim, entre aspas, a parte formal da reunião, né? Que é o conteúdo, a degustação, são os trabalhos, porque os trabalhos continuam, temos que fazer os trabalhos do vinho. Mas também a gente tinha o after wine lá, o after castalha, que sempre houve no presencial, que a gente fica depois batendo os papos, né? Isso é importante também, né? E a gente ficou muito. Eu tinha, né, agora eu já não tenho mais, mas eu tinha provas concretas de quantos vinhos a gente degustou, porque, olha, gente, acho que eu guardava todas as garrafas que a gente degustou a cada quinta-feira. São 50 e poucas semanas no ano. Eu tinha mais de 150 garrafas aqui. Que agora eu já reciclei, tá, gente? Já reciclei Não as fiz garrafas aqui. isso porque senão o marido ia me mandar pro ar. É, exatamente. O pessoal fala assim, mas por que você está guardando tantas garrafas? Falei, não sei, mas eu gosto tanto das garrafas que a gente degustou na pandemia. Ai, 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 a louca das garrafas vazias. Mas, Nelly, uma pergunta também, porque hoje em dia, né, depois que você já passou por toda essa fase, eu sei que você já é uma das alunas aí mais, né, experientes e tudo mais, mas eu preciso perguntar isso porque eu acho que é importante até para as meninas que estão assistindo a gente, né? Se hoje você sabe escolher um vinho com confiança, um bom vinho para você arrasar nas suas harmonizações. Entendendo aqui, gente, que arrasar nas harmonizações é você ter sucesso naquilo que você está querendo fazer, né? Com as suas harmonizações, que é combinar pratos e vinhos. Então, hoje em dia, você sabe escolher com confiança? Sei, Lilian. Hoje em dia eu sei. E é legal porque a gente, além de saber aquilo que vai combinar, né, o que harmoniza melhor de acordo com o tipo de encontro que a gente tem, eu também sei quando tem pessoas que não são muito do vinho, qual o melhor vinho que vai agradar a todo o paladar, que é um vinho que a gente chama mais de entrada. Né? Então eu sei, dependendo das pessoas que eu vou receber na minha casa ou que estão comigo num restaurante, eu sei escolher um vinho que vai meio que agradar todo mundo, de acordo com a comida que a gente vai pedir. Isso e a gente vai aprendendo ao longo do curso, ao longo das degustações e com muita prática. Né? O vinho, apesar de ser uma bebida, ele é muito como a comida. Tem gente que gosta de um tipo, não gosta de outro tipo. Então, assim, dificilmente você vai ter, né? Até tem aqueles que agradam a todo mundo, mas as pessoas têm paladares diferentes. E quando você coloca a comida na jogada, fica muito mais fácil,
de apresentar um vinho para as pessoas. Então, hoje, eu saí daquela coisa de só das varietais, né? Ah, é só o Cabernet, é só o Merlot, né? Eu sou fã do Malbec, do Cabernet, então era só aquilo que eu comprava. Hoje não, né? Já fui para o mundo dos rosés, agora sou apaixonada do rosé, né? Então a gente já sabe e eu consigo exercitar muito bem isso, com segurança, até para conversar com uma pessoa que está vendendo, né? Um atendente que está numa loja de vinho, ou até um garçom, um sommelier, eu consigo fazer perguntas para que ele me ajude. Não sou a expert da expert, não sou, mas eu sei conduzir, fazer perguntas que vão levar a alguma coisa que eu goste, né? E isso faz muita diferença. Eu realçaria 2 pontos aí. Primeiro é a bondade das mulheres do vinho, né? Quando a gente é uma mulher do vinho de verdade, a gente não é egoísta, tá vendo? O que a Nelly falou é bem importante mesmo. Eu queria realçar isso e te dar os parabéns, que é aquilo, você sabe escolher para você, para o seu prazer, mas você também sabe escolher para o prazer de quem está com você. Porque tem momentos que você vai escolher os vinhos para você. Tem momentos que você está com outras pessoas e nem todo mundo precisa se submeter ao seu prazer, né? Eu acho que não precisa ser a ditadura do vinho, né? Então, na verdade, você vai ter prazer porque você também vai estar assim, ajudando. Não é nem ajudando, mas eu digo compartilhando prazer. E tem muitos vinhos, a gente aprende 6 tipos de vinhos. E dentro de cada vinho, um monte de uvas, um monte de processo. Quer dizer, algum vinho vai realmente atender aí, né, as pessoas que estão com você. Mas quando você tem esse conhecimento, o que eu acho legal é isso, a gente poder compartilhar esse momento, né, e escolher vinhos que vão agradar também essas outras pessoas, porque a gente já conhece alguns detalhes. E claro, né, Nelly, você falou também muito bem, nem todo mundo vai gostar do mesmo vinho por 2 motivos. Primeiro que não precisa, né, ser obrigado a gostar, e tem outra. Se a pessoa não treinou, e aí eu entro nessa questão que você falou, vinho é treino, é que nem academia também, vinho é treino, conforme a gente vai fazendo, vai ficando melhor, vai treinando, vai ficando sim, mais experiente no seu gosto pessoal e no gosto e na qualidade do vinho, na característica do vinho. Então, com esse treino, nem todo mundo é treinado nisso, né? Exato. Na verdade, a gente vive no nosso mundo paralelo das mulheres do vinho, né? O mundo lá fora não está treinado. Então, às vezes, a pessoa hoje não gosta, mas quando começa a experimentar coisas novas, novidades, começa a gostar, né? Eu não sei. Isso acontece muito comigo. É das meninas que tomam vinho suave. Então, e aí fica difícil, né? A gente apresentar muitas vezes um vinho seco de prontidão, assim, uma malbecona, assim, é meio difícil. Mas uma Cabernet, eu nem faço, né? Filha. Eu aprendi que não é com o Malbec que eu começo a treinar as minhas amigas do vinho suave. Não é com Malbec, você vai assustar suas amigas. Exatamente. Você vai tirar inimigas do vinho. E tem uma coisa que é muito legal, Lilian, nessa jornada toda, e aí você bem sabe, eu sou a fã das harmonizações hereges. Eu sempre fui aquela que fritei um ovo e abri um vinho. Fazia miojo, não faço mais miojo, né, para não morrer, mas fazia miojo e abri eu justamente falei... Justamente eu citei você com a sua harmonização herege de miojo. Sim. Cadê você? E a gente aprende que não precisa ter uma comida refinada para você tomar um bom vinho. Para comer pipoca e tomar um chardonnay com pipoca, que fica uma delícia. Então a gente aprende que vai bem com um sanduíche, vai bem só com uma saladinha simples, vai bem com uma comida mais elaborada. Então não precisa, você vai fazer o seu omelete, você pode colocar um vinho, vai ficar bom. Então é isso que a gente... E nós testamos coisas durante o curso que a gente vê que não fica bom. E isso é legal também, porque a gente aprende a testar o paladar. Então as harmonizações hereges que você conduz a gente durante o curso, elas também ensinam muito, ensinam o que não fazer. Porque na verdade o curso é para isso, né, gente? Quando a gente faz um curso, um treinamento, é para a gente aprender o que... É melhor aprender o que não deve fazer lá dentro do que aprender lá fora, né? E é
legal porque realmente a gente fala, né? Não tem uma verdade só no vinho, né? Não existe uma verdade única. Existem as experiências, existe você testar, existe você conseguir fazer a tua própria combinação, né? Porque isso é uma ferramenta que na hora que você tiver em outras ocasiões, nem sempre você vai encontrar. É você que viaja bastante, aí até tem a pergunta aqui, uma A pergunta pergunta da da, Lúcia. é, A Lúcia é minha amiga a da Lúcia. e ela perguntou, É, né, sobre os vinhos da viagem recente que eu fiz então, no cruzeiro. deixa eu até dar só uma introduçãozinha, né? A Nelly, ela tem aqui, ela tem esse gosto pelas viagens, pela arte, pelos sabores, né? E na verdade, né, a Nelly viaja bastante, às vezes ela vai, né, para a Europa, viajou agora. Quer dizer, você está às vezes em ambientes que você, aqui no cruzeiro ainda vamos fazer. Eu só queria falar da Europa, por quê? Porque às vezes você está lá na Europa e lá você não vai encontrar Malbec. Essa é a Não, verdade. Você vai ter que procurar muito para encontrar uma Malbec, e provavelmente ela vai ser caríssima. Né? caríssimo. Então você imagina uma mulher que só gosta de Malbec, por exemplo, viaja para a Europa e não vai ficar sem tomar vinho, né? Porque então acho que nesse sentido que é legal você ter as ferramentas para quando você estiver numa situação que não tem aquele vinho que você está acostumado, você realmente conseguir fazer isso com outros vinhos. E agora sim, Nelly, quais os vinhos que a Nelly fez uma viagem fantástica. Conta pra gente, porque você não fez só não fez só um cruzeiro, né? Você fez um cruzeiro pelo mundo maravilhoso dos vinhos. É porque a gente fez um cruzeiro que foi para Buenos Aires e foi para Montevidéu. Então são dois lugares que tem muita tradição de vinho. E uma coisa que eu gosto de fazer em viagem, Lilian, é perguntar para as pessoas o que tem de local, porque é a chance da gente experimentar coisa nova. E pode ser que eu goste, pode ser que eu não goste. Não tem problema, né? Mesmo não gostando, o importante é experimentar. E eu gosto sempre de perguntar para um garçom no restaurante, por exemplo, no Uruguai, eu tomei um vinho da casa. Aí eu perguntei para ele qual que é o vinho da casa, porque os preços no Uruguai são proibitivos, Sério? muito caros, caríssimo. Alimentação e vinho no Uruguai tá muito cara. E aí lá em Montevidéu eu perguntei pro garçom, vi ali um vinho da casa. A gente tem um preconceito aqui no Brasil de vinho da casa, mas fora não são vinhos ruins, principalmente na Europa, são vinhos muito bons. E aí ele me trouxe um vinho da casa que eu achei excelente. Por quê? Excelente no contexto, pelo preço, pela condição. Então, assim, eu gosto muito de tomar esses vinhos que são regionais, que são ali, né, da região onde eu fui viajar. E eu gosto de perguntar, né? Se a gente não pergunta, a gente não descobre. Isso, óbvio, é mais difícil para quem não é tão comunicativo. Eu sou comunicativa de natureza, então eu vou, eu pergunto, eu peço opinião e eu provo as coisas diferentes. E nessa viagem, na Europa é muito fácil, porque a gente tem coisas muito baratas, a gente aproveita para tomar as coisas que a gente já conhece, os vinhos que a gente já conhece aqui, que são bem mais caros. A gente aproveita uma viagem para a Europa para tomá-los, porque lá uma coisa que você paga aqui R$ 300, lá você paga 40, 50, né? Então você aproveita isso para tomar. Mas nessa viagem específica aqui, eu aproveitei para. O navio era um navio italiano, então a carta deles era predominantemente italiana. Então eu aproveitei para experimentar as coisas que eu sabia que dificilmente eu ia provar em outros lugares. Teve vinho que eu gostei, teve vinho que eu não gostei. Aquela cava espanhola foi o concurso dentro dos vinhos, uma cava 2017, que foi assim estupenda. Ela não tinha em todos os bares do navio, então eu batia um cartãozinho lá num determinado bar, fiz até amizade com, com o atendente daquele bar, porque era ali que eu fixei o meu ponto preferido, né? E caminhava para conseguir tomar a cava. Então, foi muito interessante. E o que eu descobri, né? Realmente, essa cava. Descobri um italiano da Puglia que eu não gostei. Eu sempre gostei dos italianos, aquele especificamente eu não gostei. Então, eu aproveitei
né, para testar os vinhos diferentes. E, óbvio, ali no Uruguai foi um Mataná. Então, a gente aprende no curso também, né, as uvas regionais, quais são as uvas de cada país, de cada região que a gente pode pedir. Então, se eu estou no Uruguai, é óbvio que eu vou tomar uma taná. É a uva deles, né? A uva da região deles. E isso é uma coisa que o curso traz muito pra gente, né? Você entender das regiões, dos tipos de vinho, aprender a harmonização com a comida do lugar. Então, isso é o conhecimento que eu trouxe, que eu levo para todas as minhas viagens. E compartilho com as meninas, porque a gente tem um grupo, né? Então, assim, lá no grupo, e todas fazem isso, né? Todo mundo que viaja, ou todo mundo que experimenta um vinho diferente, posta no grupo, fala a sua percepção, fala com o que harmonizou. Infelizmente, a cava, ela não era servida no restaurante, então não harmonizei ela com nada. Foi só ela por ela mesma. Uhum. Mas, Leli, é bem legal isso, porque, na verdade, a gente viajou junto com a Nelly, né? Porque conforme ela ia harmonizando, e fala das harmonizações, Nelly, porque aí ela foi arrasando nas harmonizações, né? Sim. Ela já começou com coquetel de camarão, harmonizando, com rosé, não foi com rosé? Aquele rosé que tinha no restaurante, um rosé francês, muito bom, muito bom. E eu gosto muito de peixes e frutos do mar, então, que é coisa que a gente não come muito no camarão, né? Lula, isso a gente não come no nosso dia a dia. Então, eu falei, eu vou me esbaldar com tudo que eu não como no meu dia a dia, apesar das massas sempre me puxarem ali para o meu lado italiano. Mas eu comi muito peixe, muito fruto do mar. E aquele rosé foi assim uma coisa. Então eu trazia para as meninas, né? Então eu harmonizei com o coquetel de camarão. Teve um prato que foi um bacalhau, que harmonizou também muito bem. Um bacalhau não salgado, era um bacalhau fresco que veio. E o rosé, ele é um vinho muito dinâmico, né? Um vinho, ainda mais esse francês, que era um pouquinho mais estruturado, ele era um vinho que encaixava bem com várias coisas, e além do calor, é um vinho refrescante. Então, eu virei fã desse rosé no restaurante e compartilhava com as meninas, né? Então, a questão de uma fritada, teve uma fritada de frutos do mar, que tem um pouco mais de gordura. Eu pedi um branco na fritada, porque a gente aprende que o branco tem mais acidez e que a acidez vai melhor com a gordura. Então, eu consegui também compartilhar essas percepções da degustação com a turma. Não, foi arrasadora, total, total. Então, Lili, uma curiosidade minha, né? Por exemplo, lá no cruzeiro, você pedia os vinhos, você tinha pacote, né? Você podia pedir qualquer bebida, é isso? E aí Isso, o você pacote pedia. que eu fui, eu podia pedir qualquer bebida do navio. E uma dúvida, uma curiosidade. As outras pessoas também faziam isso? Você observava outras pessoas tomando vinhos diferenciados ou você observava o pessoal meio que Não, tomando a sempre a mesma turma ia coisa? no que tinha lá. E os garçons, eu acho que eles são meio treinados para trazer os básicos. Até porque questão de custo, né? Apesar de estarmos ali numa área que tinha o all inclusive, eu percebia que eles traziam os vinhos, mas que na área que nós estávamos, os básicos já não eram tão básicos, eram muito bons. Sim. Mas eles traziam os básicos. Mas como a primeira coisa que eu fiz quando eu pisei no navio foi olhar a carta de vinhos, Voilà! eu sabia o que tinha ali de outras opções. Então eu pedia e acabei. Que a gente fez um ou dois almoços só com outras pessoas. Acabou ficando sempre eu e minha mãe numa mesinha individual, porque eu fiz a viagem com a mama, né? Uhum. Então, mas nós tivemos ali que eu acabei apresentando alguns vinhos para outras pessoas do grupo e compartilhei com outras que provaram. Então, foi bem interessante. Mas as pessoas não, dificilmente, Lilia, a não ser que seja alguém que conheça vinho, Eu, que seja um apreciador, o que geralmente não acontece. então, eu te perguntei isso porque no final do ano eu fui passar o Réveillon na Casa Geraldo, que é uma vinícola ali no sul de Minas, maravilhosa, com muitos vinhos e tal. E eles têm desde os tem desde os vinhos de garrafão, né? Os vinhos lá suaves, até os vinhos de alta
gama até os vinhos premiados e tal, né? Vinhos mais premium, vinhos envelhecidos e tudo mais. Ela tem de tudo. E aí eu comprei o pacote do jantar, né? Fui eu, meu irmão, meus dois sobrinhos, a esposa deles, e eu comprei o pacote com toda a carta de vinhos também. Era tudo all Legal. inclusive, né? Mas eu notei isso também. Eu já também vi, eu vi o que tinha lá e eu já tinha feito uma pré-seleção e até uma harmonização com o que eu sabia que ia ter no cardápio. Mas eu percebi isso, que todo mundo pedia só aqueles vinhos de entrada, aqueles vinhos básicos e tal, né? Tendo pago o jantar completo e todo, tendo acesso, né? Tá certo. É isso que eu falo, às vezes você ter acesso sem conhecimento, você paga mais caro, eu quero dizer, né? Paga. Entre aspas, né? Sim. Você está pagando mais caro por não ter aproveitado tanto aquilo que você já estava pago, mas você que não pediu. E eu lembro que eu pedi um. Na verdade, os garçons não estavam muito preparados, não, porque eu pedi um vinho, agora não vou lembrar qual foi, acho que foi um espumante que eu pedi, que era um espumante já, tipo, envelhecido. E ele trouxe um outro, um espumante básico. Eu falei, não, não era esse que eu pedi o outro. Acho que ninguém nunca tinha pedido aquele. Aquele envelhecido. Aí, aí a menina, ai, é verdade. Ela leu no rótulo, falou, não, esse não é, esse daqui é tipo como se fosse, esse daqui é o reserva e eu pedi o Gran Reserva, sei lá, uma coisa Uhum. assim, né? E eu sei dizer que deu um rolo, não eu que deu rolo, mas deu uma confusão na cabeça dela, né? Falei, ué, mas não era esse? Falei, não, não, é esse outro aqui. Aí mostrei para ela lá, ah, então tá bom, desculpa. Aí foi lá, pegou a outra garrafa e deixou as duas lá. Deixou as duas, mas eu digo assim, quando você sabe, porque às vezes o pessoal fala, ah, mas isso é muito caro, isso é muito caro. Eu acho que é muito caro quando você não sabe também aproveitar, né? Depende muito de Uhum. você extrair o valor da experiência. Eu acho que a experiência, ela tá ali para você, mas a sua, acho que a experimentação não pode ser passiva, né? Exatamente. É fala muito. O seu prazer, quem cuida do seu prazer é você. Você pode decidir ser passiva, ou seja, se deixar levar pelo gosto dos demais. Em alguns momentos, sim, você pode fazer isso, decidir isso, né? Mas não sempre você precisa, né? Decidir pelo gosto do garçom. Não, Você pode e é realmente importante a gente fazer isso daí. conhecer também, saber o que está bom e o que não está bom. Por exemplo, eu pedi num bar ali da boate, eu pedi um champanhe. Champanhe, Uhum, champanhe. Ele uhum, me trouxe o champanhe. Quando eu provei o champanhe, não estava legal. uhum. Já estava oxidado. E aí, quando a gente Ah, aprende, a gente sabe o que é um champanhe oxidado. Eu voltei uhum, lá. Voltei lá, independente de já estar pago do pacote, tal, eu voltei. E aí, óbvio, uma comunicação difícil, porque a maioria ali é da Tailândia, das Filipinas, aquele inglês meio aqui e ali. Comunicação com o moço, eu falei assim, mas há quanto tempo essa garrafa tá aí? Porque é um champanhe. E o champanhe no pacote pago não tem tanta saída, as pessoas não pagam tanta saída. E aí ele falou que já estava lá aberto. Eu falei assim, não, então você, por favor, abre um outro para mim. é, E aí ele abriu uma outra garrafa. A outra garrafa estava boa, era outro gosto. tá vendo? Então a gente aprende também, porque É quando a isso pessoa aí. não conhece, ela pode até tomar, falar assim, ah, que vinho ruim, mas não é que é ruim. Oxidou, Não tá? tem que é Ficou ruim. lá 2, 3 dias, não foi bem armazenado e a pessoa Uhum. toma aquela coisa oxidada achando que aquilo ali é o champanhe. Não era. Quando ele abriu a outra garrafa era o verdadeiro champanhe. Então, É, isso é mas um conhecimento que a gente aprende degustando. isso é só uma mulher do vinho que está aqui treinando. A gente já degustou champanhe, a gente já degustou cava, a gente já degustou prosecco, a gente já degustou qual mais? Vários, né? Vários espumantes aqui da América do Sul, das uvas, os Sim, espumantes brasileiros, que são ótimos, os brasileiros espumantes da maravilhosos. Clodo Geraldo, que são excelentes. Ai, estou fazendo uma propaganda deles, mas ele vale a pena, gente. Não, E Casa a Nelly Geral que gosta de é turismo, você já ótima, já tive visitou lá, lá. né, Nelly? A Nelly, ela faz muito turismo. Você visitou, né, com a sua mãe Visitei a também, Casa não foi? Geraldo, fiz o tour, conheci a história da vinícola, da família, que é uma história muito legal. Eu fui lá nos vinhedos, eu gosto de visitar vinhedos também, uma viagem que eu gosto de fazer. E a Casa Geraldo é muito boa. Eles têm além dos vinhos serem bons também, né, eles têm uma estrutura ali para o turismo e uma promessa de que eles vão colocar uma pousada lá.
Então, ainda não colocaram, mas eles já têm lá umas, como é que fala, umas parcerias com hotel lá perto e tal, e realmente o que é legal é que eles realmente fazem um trabalho muito bem. Eu brinquei até num vídeo meu que eu falei, parece que eu estou na Toscana, né? Mas não tô no Brasil É mesmo. verdade, é verdade. Né? A paisagem, então eles trabalharam muito bem isso. Às vezes a gente pensa, eu tenho que gastar muito dinheiro para visitar uma vinícola, vai ser muito caro, vai ser impossível para mim, e não é nada impossível, não. Na verdade, a gente está com bastante acesso, né? Esse papo é muito bom, mas eu preciso também te perguntar uma outra coisa, Nelly. Dica, É uma dica. coisa, que eu sei que você já começou de gostar de vinho desde pequenininha, né? Desde a mamadeira, eu sei. Conta pra gente brevemente como que você começou a gostar de vinhos e hoje em dia se você sente mais prazer com seus vinhos. Pode separar em duas perguntas, aí deixa eu Tá separar em bom. duas. Como é que você começou a gostar de vinhos, mais ou menos, assim, uma Uhum. breve, e depois a gente vai para outra. Eu comecei, e você tem razão, é quase mamadeira, vai. Eu era criança, e criança maiorzinha já, e como toda família de descendente italiano, a gente tomava um dedinho de vinho antes da refeição, que era com a desculpa ali, né, da mama abrir o apetite. Então, tinha vinho em casa e a gente tomava pequenos golinhos, às vezes, como abrir o apetite. Ali já tinha aquela coisa do molhar o pãozinho no vinho e já começar o paladar, óbvio. Vinhos de mesa e vinhos de garrafão, era aquele garrafão da tirinha verde mesmo, porque na época a gente não tínhamos aqui importação, vinhos bons. E ali já tinha aquela coisa do gostinho pelo vinho. Com 17 anos, eu fui, quase 18, eu fui a primeira vez para a Europa. E ali eu dei umas bicadinhas, não podia beber ainda uma taça, mas dei umas bicadinhas e provei vinhos europeus. Então ali eu percebi que que tinha uma coisa um pouco diferente. Quando eu fiquei maior de idade, comecei a tomar alguns vinhos, tomava muitos vinhos comuns aqui que todo mundo toma. São Tomé, Chapinha, Natal, essas coisas de mesa. E teve um determinado momento que eu comecei, né, a procurar coisas mesmo. A gente começa a trabalhar, começa a ter o nosso dinheirinho. Comecei a provar um pouco dos vinhos mais caros. Aí abriu-se a exportação e começávamos a receber coisas aqui. Minha família gosta muito, então íamos a restaurante, sempre pedíamos um vinho um pouco melhor. Ali já foi criando aquela coisa desde pequenininha, mas já tinha um paladar para o vinho. E eu assinei um clube de vinhos em 2011. Eu fiz uma assinatura de um clube de vinhos. E a partir dali eu comecei a receber garrafas do mundo inteiro, de vários lugares. E comecei realmente essa paixão e conheci a Castalha e estou aqui nessa jornada. Mas é uma coisa que vem realmente desde pequenininha. E outra coisa, gente, família que degusta junta, mulheres da família que degustam juntas permanecem unidas, porque não é só a Nelly, não, tem também a Rose, que é E a tia da Nelly, minha que tia também. está aqui junto, participa, degusta junto. E nós duas, quando saímos em família, vamos a restaurante, somos nós duas que escolhemos o vinho, nós duas que provamos o vinho. Essa atividade dentro da família é oficialmente delegada para nós duas. Quer dizer que vocês cuidam do prazer de vocês e dos seus convidados e das Cuidamos, pessoas que estão ao seu redor cuidamos, também, né? Vocês sim, são as que cuidam dessa parte. E você sente muito mais prazer hoje em dia com os seus vinhos, Lili? sinto. Eu Eu sinto consigo porque por hoje aí. eu sei harmonizar, uma coisa que eu não sabia, apesar de tomar bastante, conhecer bastante coisa, saber o que eu gostava, o que eu não gostava, eu nunca provei, nunca provava com o olhar da degustação, com o olhar da comida junto, da harmonização. E isso hoje faz total diferença para mim. Então, eu fiz muita. Isso faz muita diferença e hoje tem muito mais prazer, com certeza. Muito legal. Então, para a gente ir terminando, né? Porque também já está na hora do almoço, a gente já abriu o apetite Sim. aqui com o vinho, mas temos que almoçar. Sim, eu trouxe É, um eu, porto que eu descobri que um porto ele pode ser um vinho também de aperitivo. Então hoje aperitivo. aqui estou com um queijinho um pouquinho mais salgadinho e um porto para fazer justamente essa introdução para a hora do almoço. Isso mesmo, um
aperitivo do Porto é tudo de bom. Além do que, nós temos que ser muito chiques, né? E aí é que tá, olha só que coisa mais chique, tomar um vinho do Porto para a gente abrir o apetite e ir para o almoço. Mas, Nelly, eu estava entrevistando a Célia, né, outro dia, e ela me disse que ela já tinha como é que fala? Ela já tinha feito os planos dela para 2024 no vinho, tá? Ela já tinha lá ela já tinha feito como é que era? As pretensões dela, né? O planejamento para 2024 no vinho. Então, a minha pergunta para você é essa, para terminar, quais são os seus sonhos futuros aí com os vinhos? O que você pretende para 2024? Planejei nada, gente. Deixa a vida me levar. Não tenho nada planejado. O que eu sei eu vou fazer uma viagem a trabalho para o Chile em março. Vou agora, semana que vem, estou em Buenos Aires também a trabalho, vou palestrar lá. Então, já tenho pretensões de comprar coisas ali diferenciadas e no Chile também tentar encontrar alguma coisa diferenciada, mas não fiz muitos planos não, viu, Lilian? Muito legal. A Célia, o plano dela é degustar uvas que ela nunca degustou antes. Olha, O desafio. O desafio dela é sair da zona de conforto esse ano de 2024. Mas depois vamos nos falando lá que meu primo visitou uma vinícola no Chile e ele experimentou uns vinhos premiums lá que só tem lá no Chile, tá? E ele trouxe até uma garrafa para gente. O bom da gente ser mulher do vinho, da família. O trabalho na experiência de turismo de viagem, então vamos fazer isso. Depois eu te passo lá, porque o bom é quando a família sabe que você é uma mulher do vinho, você ganha presentes, né? Ele trouxe o vinho especialmente para degustar comida. Muito bom. Nelly, muito bom falar com você, sempre ótimo, tá? Muito então, bom. assim, obrigada mesmo. Com as amigas aqui, a Juliana. A Juliana é de um grupo de amigas que eu tenho, que a gente sempre se junta, e ali não vai menos de 3 garrafas, não. Ali a gente compartilha informação, é um grupo de amigas muito queridas que a gente se junta realmente para tomar vinho. Para tomar vinho. Então, e eu fico o convite, eu estou com as matrículas abertas até amanhã para o Degustar Feminino, tá? Tem o link aqui na minha bio, então se vocês quiserem se juntar ao nosso mundo paralelo aqui, das mulheres do vinho, e para esse ano, se a sua meta é realmente estudar vinhos e aprender sobre vinhos de uma maneira divertida, né? Com prazer, com boa companhia, com as meninas, venha para cá. E hoje à noite a gente tem Castalho. A gente tem Castalho hoje à noite, Nelly. Eu estou fazendo uma aula aberta da Castalha, tá? Então, quem quiser participar dessa aula aberta, chama todo mundo. Eu fiz um link do Simpla, tá? Então, quem quiser participar, ou pode falar com a Nelly, que eu já botei o link do Simpla lá no grupo, ou me manda um eu quero aqui no meu Instagram, me pede pelo direct que eu mando o link, porque vocês têm que fazer essa inscrição para entrar na sala do Zoom lá, onde a gente vai fazer ao vivo e a cores mesmo, tá? O vinho é livre hoje. Com as aqui, com as minhas amigas. Compartilha. Hoje o vinho é livre, tá? E hoje pode trazer o vinho que quiser, tá? Hoje é livre, vai ter uma parte de teoria, uma parte de aulinha, tá? Bem legal também, mas depois a gente parte mesmo para ação, tá? Para prática. Então, quem ainda não acredita que dá para aprender vinhos no online, vem hoje à noite, às 8h30, que vocês vão ver como é que funciona, como é que dá certo. Tá bom, meninas? Venham. Obrigada, viu, Nelly? Um beijo grande para você. Obrigada, Lilian. Um beijo até de noite. Até de noite. Beijo para vocês, meninas. Até. E bom café com vinho. Opa, café com vinho. Tchau. Beijo.